Salve, rapaziada! Hoje o programa é sobre as contratações das principais equipes do estado de São Paulo e as principais equipes do futebol brasileiro. Mercado da bola, né? Início de estadual, ainda nenhum jogador dessas contratações que nós trouxemos aqui está tendo um grande destaque. Porém, eu e o Gustavo vai analisar, né? Tentar analisar da melhor maneira possível e no fim ver quem trouxe o melhor jogador, quem trouxe os melhores jogadores e quem saiu em vantagem já no início dessa temporada. Gustavo, ótima noite para você. E aí, Caio, fala pessoal, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre as contratações aí das 4 equipes paulistas e as 2 equipes aí que estão badaladas aí, que é Flamengo e Atlético Mineiro, né, que a gente tem que falar, são os riquinhos do futebol. Então vai ser um prazer a gente poder comentar, falar o que a gente pensa sobre os nomes, falar quais são as expectativas, enfim. E você também deixa nos comentários aí a sua opinião, qual time contratou melhor. Não precisa ser esses que nós estamos citando, pode ser outra equipe do futebol brasileiro. A gente pode até trazer um vídeo de outras equipes que vocês passarem para a gente. Ideias são sempre bem-vindas e ideias de temas também. É sempre importante para a gente trabalhar também com o que vocês estão interessados, o que vocês querem saber. E a primeira equipe que iremos falar nesse início de vídeo é o Santos. O Santos que trouxe 3 atletas, até o momento contratou 3 atletas para reforçar o seu plantel. Principal deles, Gustavo vai colocar aí, tem até a foto dele aí, que chegou com moral na Vila Belmiro. O Ricardo Goulart foi a primeira contratação do Santos e a principal contratação. Chegou com a camisa 10, camisa histórica 10 do Santos. Chegou com muita moral. O Ricardo Goulart veio do futebol chinês. Em 2021, ele atuou em 13 partidas pelo Guangzhou Evergrande e marcou 7 gols e teve 2 assistências. Uma média boa para quem atuou em 13 partidas apenas. Ele acabou sofrendo bastante com lesões, porém, quando estava dentro de campo, fez muita diferença. O Ricardo Goulart já estreou pelo Peixe, porém ainda não conseguiu evoluir muito seu futebol. A gente sabe que o futebol chinês é considerado um futebol, né? É um futebol mais nivelado por baixo do que aqui no Brasil, então ele precisa readquirir a sua forma de jogo para atuar em alto nível no Brasil. Boa contratação, Gustavo, Ricardo Goulart para o Santos? Uma contratação de nome, né? O Santos é aquilo, né? O Santos não tem dinheiro, né? Vamos falar o português claro, né? O Santos não tem como investir muito, né? Então seria óbvio que eles buscariam ali um nome para reforçar uma posição que a diretoria julgasse, a comissão técnica julgasse mais carente, né? Vamos dizer assim. Contratou um jogador experiente, né? Que viveu grandes momentos aqui no futebol brasileiro, né? Então, por isso pode sim ser considerado um jogador acima da média, né? Porque teve aí suas 3 temporadas magníficas ali de 2012 até 2014, né? Chegou a ir para a seleção brasileira, né? Então é uma boa contratação, mas é como você disse, né? O futebol chinês é inferior. Aqui a gente não consegue acompanhar o futebol chinês, a liga chinesa. A gente não consegue ver como o jogador está de fato. O fato dele ter jogado 13 partidas já diz muito, assim, né? A gente já sabe que não é um jogador que teve uma grande constância, comparado ao calendário do futebol brasileiro, que é enorme, gigantesco. Espero que o Santos tenha acertado, né? Tá precisando de um bom jogador, mas acho sim que o Ricardo Goulart é uma boa contratação. Ricardo Goulart, ele tem 30 anos de idade e assinou por 2 anos com o Santos. Veio, entre aspas, de graça, né? Não teve que pagar nada para a equipe chinesa. Vem por 2 anos, tem uma boa idade ainda, é jovem, tá com um nível técnico legal ainda, não tá naquele declínio técnico, né, que é considerado já a reta final da carreira, ainda tem tempo. Nesses 2 anos, pode se destacar muito pelo Peixe. E a segunda contratação do Santos é o meia Bruno Oliveira. Diferente do Ricardo Goulart, que chega com muito glamour, com muita fama, já foi um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro, campeão brasileiro pelo Cruzeiro. Chega o Bruno Oliveira. Bruno Oliveira que veio do Vitória, mas ele pertence à Caldense. Ele veio por empréstimo da Caldense até o final dessa temporada.
repetindo, né, 24 anos de idade, a primeira grande oportunidade na carreira desse meio-campista. Ele atuou pelo 15 de Piracicaba, Grêmio Osasco, Caldense e chega agora no Santos, depois de ter atuado pelo Vitória em 2021, ser rebaixado com Vitória para a Série C. Ele tem essa oportunidade, a grande chance da vida dele, atuar pelo Santos, equipe de Série A do Campeonato Brasileiro. Confesso, Gustavo, que eu não conheço muito, não acompanhei muito, vi alguns vídeos, alguns highlights do Bruno Oliveira. Esse jogador eu acho que é uma incógnita, uma grande incógnita. Até o momento ele atuou em 3 partidas pelo Santos, não marcou nenhum gol, não deu nenhuma assistência. Mas é mais uma aposta do Santos, tanto que chega por empréstimo, o Santos não tem grande responsabilidade por ele. Mas você acha que é uma aposta válida o Bruno Oliveira? Sim, o cara para jogar no Santos, acredito que não foi à toa, né? Mas penso eu que seja um jogador para compor elenco, né? Um jogador jovem, né? De 24 anos. Também não acompanho, não me lembro de ter visto jogar o Bruno Oliveira, certo? Mas acredito que para compor elenco é o que o Santos está precisando, né? É o que você falou, não tem grandes responsabilidades, não assinou um longo contrato com o jogador. É um empréstimo de 1 ano, vamos ver o que dá, né? O Santos não tem dinheiro, já falei aqui, o Santos não tem dinheiro, não tem como ficar fazendo loucura. A gente precisa de um meia? Tá, mas a gente não pode comprar um meia caro, um meia que vai chegar para decidir. Enfim, então vamos ali, vamos ser mais modestos, vamos pegar um jogador aqui que nós analisamos, porque com certeza o Santos analisou o futebol do Bruno Oliveira, né? Então, assim, sem grandes expectativas, mas novamente, vamos esperar, vamos ver o que vai dar, 1 aninho aí para apresentar o seu futebol. É uma grande oportunidade para um jogador jogar no Santos, né? Um jogador que até então tinha jogado em equipes de menos nome, uma grande oportunidade de aparecer para o futebol, você jogar no Santos, você conseguir apresentar um bom futebol. Então a gente espera que ele tenha aí uma boa temporada e vamos analisar aí como o Bruno Oliveira pode contribuir para o elenco do Santos. E a última contratação do Santos para essa temporada 2022 até o momento, né? Sempre relembrando, até o momento dessa gravação, é o zagueiro Eduardo Bauerman. E que, na minha opinião, já antecipando, eu acho que até o momento foi a contratação que vem dando resultado já nesse início de temporada. É um bom zagueiro, vem fazendo bastante diferença na equipe do Santos. Não é muito a obrigação dele, mas ele já marcou um golzinho nesse Paulista contra o Guarani, mas já atuou nas 5 partidas do Santos, já é um jogador da confiança do Fábio Carille. Eduardo Bauerman, ele tem 25 anos, é jovem também, e chegou com um contrato definitivo de 3 anos. Ele veio da equipe do América Mineiro. Mas antes disso, ele atuou pelo Paraná, Figueirense, Atlético Goianiense, Internacional, Náutico, bem formado nas categorias de base do Internacional, atuou pelas seleções de base também. Então é um zagueiro que até o momento, pelas partidas que eu vi, ele vem passando bastante segurança para o sistema defensivo santista, mesmo o Santos sofrendo em algumas partidas, mas não é culpa dele. O Santos tem um elenco ali um pouco abaixo do que a torcida santista espera e merece, mas o Eduardo Bauerman foi um bom reforço, é um cara que está fazendo a diferença de maneira positiva para o Santos. Ele atuou todas as partidas os 90 minutos, é um jogador que chegou com o físico em dia, chegou muito bem, e acredito que ele só tem a evoluir na equipe do Santos. Na minha opinião, já antecipando, eu acho que ele foi até uma contratação melhor que o Ricardo Goulart. Eu acho que ele trará mais frutos para o Santos do que o próprio Ricardo Goulart. O que você pensa da contratação do Eduardo Bauerman, Gustavo? Concordo contigo, como você falou, né? Já chegou sendo titular. E aí tem 2 pontos em comum com os outros 2 reforços. Um é o Ricardo Goulart, né? Que era uma necessidade do Santos, você ter um meia de criação. E assim como o Santos precisava de um zagueiro, né? Um zagueiro para assumir a posição, um zagueiro que esteja confiante, né? Para seguir atuando pelo Santos. Um zagueiro jovem, né, também é muito importante isso. E esse fato dele ser jovem se liga com o Bruno Oliveira, né, que é outro jogador jovem, mas aí você vê a diferença de expectativas, isso é claro. Né? São 2 jogadores mais ou menos da mesma idade, mas um chega por empréstimo, um é uma aposta, e o outro, claro, toda contratação é uma aposta. Também é uma aposta, mas já chega com 3 anos de contrato, já chega para ser titular, já chega ali para assumir a zaga do Santos.
né? Então, sim, foi uma boa contratação, o Eduardo Bauerman, e, enfim, até então ele tem mostrado aí que pode sim assumir a defesa do Santos e a gente espera que siga assim até o final da temporada. Começou confiante, fez um golzinho, né? Como se diz, não é muito a função dele, mas o que eleva a confiança é um gol, né? Ainda mais para um zagueiro. Não é de se esperar, né, que o cara chegue e já faça um golzinho, então já cai ali nas graças da torcida, né? Então, até então tem se mostrado uma boa contratação, o Eduardo Bauerman. 0 a 10, Gustavo, qual a nota das contratações do Santos para essa temporada? Tem que tirar uma média aí, porque são poucas, né? São 3 contratações ali que eles julgam pontuais, assim. 2 a gente não viu grandes coisas e 1 sim, né? Então vamos de 6 aí, para ajudar o peixe. Exatamente o que eu estava pensando, estava entre 5 e 6. Então eu vou com você também para a gente manter a média 6, porque eu acho que o Bauerman eu acompanhei algumas partidas do Brasileiro, eu acho que a mesma segurança que ele demonstrava no América Mineiro ele vem demonstrando no Santos. Parece que ele já chegou entrosado com o elenco, e o Ricardo Goulart é um grande jogador, todo mundo já conhece, a aposta mesmo ali que poucas pessoas já viram e conhecem é o Bruno Oliveira. Eu acho que Sim. pode ser um preconceito da minha parte, mas um jogador que caiu para a Série C como equipe, né, como Vitória, eu não sei se ele pode fazer tanta diferença para o Santos. Posso estar redondamente enganado e daqui a alguns meses ele está sendo o principal jogador do Santos, mas eu acho Você não está difícil ele errado, se... né? É difícil você encontrar um jogador que se destaca numa equipe que foi rebaixada para a Série C. E um jogador que já tem 24 anos de idade, não é nenhum menino. Se é um jovem, uma jovem promessa, você poderia até acreditar. Mas eu acho que ele já estaria se destacando em outras equipes, ou já teria vindo para o Santos antes. Então acho que ele vai ser um jogador ali para compor elenco, um reserva nesse time do Fábio Carille. E agora é o Corinthians, as contratações do Corinthians. Corinthians que trouxe 4 reforços até o momento para essa temporada de 2022. A principal contratação é o Paulinho. Paulinho, volante de 33 anos, muito experiente, velho conhecido da torcida corintiana, chega com contrato por 2 anos. Tem contrato até o final de 2024. E o Paulinho dispensa, né, apresentações, ex-atleta do Corinthians de 2010 a 2013, atuou no Tottenham, no Guangzhou Evergrande, no Barcelona, e antes de vir para o Corinthians, ele estava no Al Ahly Jeddah da Arábia Saudita. Ótimo volante, já estreou pelo Corinthians, atuou em 5 partidas e já marcou 2 gols desde a gravação, até a gravação desse vídeo, né, desse conteúdo. E o Paulinho vem se destacando, já vem mostrando ser uma boa contratação para o Corinthians. Chegou já para ser titular, já tomou conta ali do meio-campo do Corinthians junto com o Renato Augusto. E já para você já é uma realidade o Paulinho ou ainda tem mais o que provar, Gustavo? Excelente jogador, excelente contratação. O Paulinho já é sim realidade, né? O Paulinho já fez história pelo Corinthians, né? Então sempre tem aquele sentimento do torcedor, não, volta para cá, volta para cá. Mas assim, é o que a gente fala, quando o cara joga longe, o cara joga na Ásia, a gente acaba não acompanhando, então fica aquele receio, né? Putz, será que ele tá em forma? Será que ele tá bem? Né? Será que ele vai jogar para valer mesmo? E aí o Paulinho chegou com tudo, chegou fazendo gol, chegou ajudando a equipe taticamente, tecnicamente. Então é uma excelente contratação o Paulinho. É um grande jogador, joga muita bola o Paulinho. E, enfim, era mais um reforço que o Corinthians estava precisando e o Paulinho vem suprindo muito bem. 2 anos de contrato, um jogador de 33 anos. Acha um contrato muito longo, acha que é arriscado ter um jogador que provavelmente tem um salário bem alto no Corinthians. Você acha que é um risco ter um jogador ganhando muito, com uma certa idade já, por tanto tempo de contrato, até os 35? Eu acho sim que é um risco, né? Só que é o que eu falei, a gente só fala do risco quando ele dá errado, né? Se o Paulinho chega e não joga nada, aí fala, puta, 2 anos com essa bomba aí, com esse salário caro pra cacete pra pagar, é isso. Mas aí o cara chega bem, a gente meio que, tá bom, 33 anos até vai, né? Então, assim, acho que sempre é um risco, né? Você contrata um jogador
experiente, que vem de longe. Acho que isso que é o que pega mais, que você não está acompanhando o futebol, né? O Corinthians deveria estar acompanhando, né? Mas o torcedor fica meio receoso. Então, é sim um contrato longo, de certa forma, mas também 2 anos passa rapidinho, né? Não é lá muita coisa. Então, o Paulinho até então tá indo bem, então vamos aguardar aí para ver se será um bom negócio, né? Pensando a longo prazo. Se ele se destaca essa temporada, ajuda o Corinthians a ganhar o título na primeira temporada, eu acho que já valeu a pena a contratação, o risco, enfim, Sim. já é algo de se pensar. E a segunda contratação do Corinthians foi o lateral esquerdo Bruno Melo. Bruno Melo que vem por empréstimo de 1 ano do Fortaleza, lateral esquerdo. Até o momento ele ainda não estreou. Eu particularmente tenho muita curiosidade de ver esse lateral esquerdo jogando. Vi alguns vídeos dele atuando pelo Fortaleza, ele que estava no Fortaleza desde 2015, passou 6 anos da sua carreira no Fortaleza, atuou por mais de 100 partidas lá pelo Leão do Pici, e dizem que ele é um lateral. Por que a minha curiosidade de ver ele atuando pela ala esquerda corintiana, pela lateral esquerda corintiana? Porque o Fábio Santos e o Lucas Piton são 2 laterais que descem muito, 2 laterais que avançam muito. E o Bruno Melo, ele é o oposto, ele é um cara que fica mais no campo de marcação. E eu acho isso importante, porque o Corinthians tem. O Roger Guedes, grande parte das partidas, ele atua pelo lado esquerdo. E ele acaba, por muitas vezes, servindo como um assistente de lateral. E eu acho que com o Bruno Melo ali na lateral esquerda, não subindo muito, guardando mais o setor defensivo, eu acho que ele dá mais liberdade não só para o Roger Guedes, mas para os meio-campistas corintianos, dá mais liberdade ali para a galera jogar e ele ali fazendo o trabalho sujo ali, guardando o setor defensivo. Então eu queria muito ver para ver se melhoraria o Corinthians, se daria mais liberdade para esses jogadores com talento jogar, se seria importante essa entrada do Bruno Melo. Tenho bastante curiosidade de vê-lo em campo. E você, Gustavo, você tem alguma opinião formada sobre o Bruno Melo? É aquela, né? A gente vai ter muitos jogadores aqui ao decorrer do vídeo, né? Que chegam para que o torcedor de fato espera algo maior, né? Desses jogadores, que o jogador chega com uma responsabilidade. E tem jogadores que não dá para se esquivar, né? São jogadores para compor elenco. E acho que o Bruno Melo faz parte aí dessa lista, né? Como você falou, é muito importante você ter jogadores da mesma posição, mas que cumprem funções táticas diferentes ou que têm características diferentes. Você ter um lateral que sobe mais é muito bom, mas você ter um lateral que marca mais também é muito bom. Dependendo da circunstância do jogo, você troca um pelo outro, um segura mais, ou você precisa ali de uma força ofensiva, você coloca o outro. Então é o que você falou, a gente tem que esperar o Bruno Melo jogar, tá naquele status de jogador para compor elenco, não tem jeito, tá atrás dos laterais do Corinthians, dos outros dois, mas também estou curioso para ver jogar, para ver como que o Corinthians vai se comportar, tendo um lateral esquerdo mais defensivo, né, que a gente não viu fazendo parte ali do último elenco. Então, vamos aguardar. Assim. Não tenho opinião formada sobre o futebol do Bruno Melo, não lembro de tê-lo visto jogar. O Corinthians contratou com certeza para compor elenco. E a terceira contratação do Corinthians nessa temporada foi o zagueiro Robson Bambu. Outro jogador, assim como o Bruno Melo, ele chega por empréstimo de 1 ano. Robson Bambu, ele vem do Nice da França, mas o início dele já não vem, ele não estreou ainda pelo Corinthians, mas já está recheado de polêmicas. Na semana que está sendo feita essa gravação, obviamente a gente não vai entrar no mérito, porque é uma acusação, ainda não tem nada provado, mas essa semana ele foi acusado por estupro de vulnerável. Então é um tema delicado, nesse tema a gente não vai entrar. Porém, algumas informações que vieram do Parque São Jorge é que o início dele ele já chegou atrasado em 2 treinamentos, não deu uma satisfação para a diretoria, para a equipe técnica do Corinthians. Então, ele já chega, além dessa acusação, que isso, enfim, a justiça vai provar e o Corinthians vai decidir o que vai fazer com ele, se rescinde o contrato de empréstimo, mas esse início dele já não vem sendo legal. Os atrasos, a falta de responsabilidade. Na primeira coletiva dele, ele disse que estava vindo para o Corinthians, era dar um passo atrás na carreira para dar outros para frente depois.
Até entendo o que ele quis dizer. Ele quis dizer que ele quer voltar para o futebol europeu, que o futebol europeu é o principal Não, o futebol do Corinthians é mundo. maior que o Nice, irmão. Não tá dando um passo para trás, não. Tá dando um Eu passo também para acho. frente. Exatamente. O Corinthians é maior que o Nice. Só que para jogador, o cara quer estar lá ganhando dinheiro, né? Não importa o time, o cara vai estar ganhando em euro lá. É isso que ele Caralho, eu pensa. não sabia disso. Fez merda, hein? Porra. Falou merda, falou isso, exatamente isso. Falou que era um passo atrás para depois poder voltar para a Europa, né, em grande estilo. Mas, né, senhor Robson, já começou mal pelo Corinthians. Só esses atrasos, você nem estreou e já não está tendo comprometimento com a equipe. Então, na minha opinião, já é um início bem complicado. Torço que, como atleta, ele cale minha boca, né? Eu, como torcedor do Corinthians, torço para ele calar minha boca e jogar muita bola. Mas esse início está bem nebuloso do Robson Bambu. Além disso, ele é formado nas categorias de base do Santos, mas o grande destaque dele como atleta profissional foi no Atlético Paranaense. Foi de lá que ele partiu para o futebol francês, para o Nice, e lá ele não conseguiu desenvolver muito bem o seu futebol. Vamos ver como será a trajetória dele aqui no Corinthians, se haverá a trajetória dele no Corinthians, porque agora se torna uma incógnita, né, com essas acusações, com essas denúncias. Então, Robson Bambu, ele chegou, não sei, na minha opinião, esse cara não vai vingar no Corinthians não, Gustavo. Pô, começou mal, hein? Pegou mal. Pegou muito mal, assim. Não tem nada, o que eu vou falar aqui não tem nada a ver com acusação, mas antigamente na gíria a gente falaria, famoso jogador bandido, hein? Porra, chegar começo começo da sua trajetória pelo Corinthians, você chegar atrasado em 2 treinos, puta, foi acusado de estupro de vulnerável, mas, porra, foi acusado porque tava na night, tava na balada, pode ter feito merda, cometido um crime ou não sei, não li muito a respeito. Pô, falar uma besteira dessa, que tá dando passo pra trás, pô, o Corinthians é maior que o Nice, mano. O Corinthians é maior que o Nice. Se o São Paulino não gosta de falar, mas o Corinthians é um time grande, é maior que o Nice. Então é um jogador jovem, tá falando merda, está fazendo merda, e assim, é o que você falou, espero que cale minha boca. Mas, pô, o cara tem que ter personalidade, porque a pressão da torcida do Corinthians não é pouca, não é pequena. O cara que chega fazendo merda, ele tem que ter personalidade para ele esquecer tudo quando ele entrar dentro de campo e apresentar um bom futebol. Sei não, viu? Vacilou aí e é o que fica, né? É a imagem que fica. Não jogou ainda, mas puta que pariu. O famoso falou pouco e falou merda, mas enfim, vamos para a última contratação do Corinthians nessa temporada, e é uma contratação que eu acho muito importante, que vai fazer muita diferença para esse elenco, que é o goleiro Ivan, que veio da Ponte Preta, goleiro da Ponte que pertence à Ponte, não, desculpa, ele estava na Ponte desde 2012, 2013. Ele fez as categorias de base na Ponte Preta, atuou profissionalmente pela Macaca durante 6 temporadas e chegou ao Corinthians agora em 2022 com um contrato de 2 anos. Veio da Ponte Preta, se destacou por várias temporadas na Ponte Preta, várias janelas de transferências, ele era cogitado em vários times, já foi cogitado no São Paulo, já foi cogitado até no Corinthians anteriormente, e agora, finalmente, no ano de 2022, ele chegou. Chegou, vai fazer vai trazer riscos ali para o Cássio que estava muito confortável no gol ali, desde que o Walter saiu, ele não teve um goleiro à altura ali que poderia tirar sua posição. E esse goleiro é o Ivan. O Ivan chegou, é um grande goleiro, já provou a sua qualidade e agora terá a oportunidade numa grande equipe, de mostrar que não treme, que não pipoca numa equipe maior, numa equipe de expressão nacional. Eu acho que o Paulinho foi a principal contratação, né, até o momento da temporada. O Ivan também não estreou, mas o Ivan, para mim, é a segunda principal contratação da temporada. E tem até condições de fazer história no Corinthians. Ele é muito jovem, ele tem apenas 24 anos. Para goleiro, ele tem 15, 16 anos aí de futebol profissional tranquilamente. Então tem tudo para fazer muita história no Corinthians, Gustavo. Você achou o Ivan uma boa contratação? Acha que vai vingar no Coringão? Excelente contratação. Jogador de seleção, né? Fiquei até surpreso que a Ponte Preta conseguiu segurar o Ivan até agora, como você falou, né? Foram 6 temporadas no profissional, já foi assediado por outros times, né? Outros times de maior expressão, outros times de maior condição financeira. Parabéns, inclusive, para a Ponte Preta por ter conseguido segurar aí o
o Ivan até agora. E, pô, uma sombra para o Cássio, né? Eu não sei quantos anos o Cássio tem exatamente, né? Mas deve ter mais de 30, deve ter 34. 34. É o que você falou. 24 anos para um goleiro é uma idade de um goleiro jovem, né? De um goleiro que tem muito a apresentar ali. Se o Ivan ficar aí 2 aninhos ali entrando em um jogo ou outro, quem sabe não assume a titularidade do Corinthians, ainda assumiria novo, né? Isso eu tô falando na pior das hipóteses. O Cássio, para mim, já merecia ter, né, ter pegado um banquinho aí um tempo. Isso eu tô falando assim, se ele esperar o Cássio ainda, entendeu? Mas, pô, excelente contratação. Excelente contratação. Acho muito importante um time grande ter 2 goleiros de qualidade, né? O Cássio tá dando suas vaciladas, mas ainda é um goleiro de qualidade, né? Ainda é um goleiro para se respeitar. O Ivan teve ali uma fase mais ou menos na Ponte Preta, mas para mim é muito mais culpa da Ponte Preta, não do goleiro. E a torcida acabou pegando no pé, mas é um grande goleiro. Salvou muito mais a Ponte Preta do que ferrou a Ponte Preta, isso é fato. No final da trajetória dele na Ponte, ele acabou sofrendo com algumas lesões, mas aparentemente é página virada, ele já se recuperou totalmente. Então, tem grandes chances de ser um goleiro que vai marcar história no Corinthians. Ó, palavras fortes, hein? Eu acho que o Ivan ele tem grandes chances de estar no hall seleto de grandes goleiros que já atuaram pelo Corinthians. Mas agora, outro grande de São Paulo. Vamos falar sobre a contratação do Palmeiras, as contratações que chegaram no Palmeiras para a temporada 2022. E o primeiro reforço, o principal reforço até o momento dessa temporada, é o volante Atuesta, Eduardo Atuesta. Jovem de 24 anos, o MEI ele assinou por 4 temporadas com o Palmeiras e ele veio do Los Angeles, do futebol americano, veio da Major League Soccer. É um jovem jogador, na Colômbia ele atuou no Independiente Medellín e depois foi para o futebol dos Estados Unidos. Eu tenho uma opinião um pouquinho controvérsia dele. Muitos torcedores do Palmeiras se empolgaram com essa contratação. Ele atuou apenas em 4 jogos do Palmeiras, é muito pouco, mas eu acho que um cara que passou tanto tempo no futebol dos Estados Unidos, um cara que ele saiu do futebol colombiano para ir para o futebol dos Estados Unidos. Eu não acho que esse cara é essa bola toda que estão pintando, porque acho que ele teria ido para um mercado europeu, teria ido para um mercado mais rico tecnicamente, né? Não só rico financeiramente. Então eu acho que o Atuesta vai ser um jogador para compor o elenco, é uma boa contratação para compor o elenco. É um jovem jogador, realmente teve boas passagens pelo Los Angeles, lá na Major League Soccer, mas eu acho que a liga lá é muito nivelada por baixo. Então acho que é um jogador para compor elenco, não vai fazer tanta diferença no Palmeiras nessa temporada, Gustavo. Eu concordo com você em partes, mas eu acho que assim o caminho de chegada de um jogador do futebol brasileiro para uma Europa é muito mais fácil do que o caminho de chegada de um jogador da Colômbia, principalmente do Independiente Medellín, né, que atua ali como coadjuvante ali na Sul-Americana, na Libertadores também já chegou. Mas assim, acho que por questões financeiras ele deve ter ido para os Estados Unidos. Realmente não é uma liga fortíssima, mas é uma liga ali que há pelo menos 10 anos o pessoal vem injetando uma grana ali, né, para levar bons jogadores, para conseguir elevar o nível do campeonato. Assim, não vi o Atuesta jogando de fato, mas é um jogador jovem, tem só 24 anos, certo? É isso mesmo? 24 anos? Tem 24 anos. Exato. Acho que pode contribuir sim para o Palmeiras, não pelo que ele jogou muito pouco, não teve uma apresentação incrível assim de se empolgar, né? Acho que pode ser bom sim para o Palmeiras. O Palmeiras vem montando elencos com jogadores jovens, né? Então tem uma rodagem, se tira o Palmeiras tem várias opções assim de meio campo, volante, atacante. Então, acho que, por enquanto eu o coloco como um jogador para compor elenco, né? Eu sei que muitos torcedores do Palmeiras, como você falou, se empolgaram,
né? Eu não desdenho do futebol do Atuesta, né? Mas acho que por enquanto é para compor elenco, sim. É um jogador aí para agregar, para trocar ali experiência com quem já está, entrando aos poucos e quem sabe assumir a titularidade do Palmeiras. Perfeito. E a segunda contratação do Palmeiras nessa temporada foi o goleiro Marcelo Lomba, experiente Marcelo Lomba, de 35 anos, chega do Internacional com um contrato de uma temporada, né? Tem contrato até o final do ano de 2022. Marcelo Lomba, que já atuou pelo Flamengo, Bahia, Ponte Preta e estava no Internacional desde 2016. Passou 5 temporadas lá no Colorado e chega ao Palmeiras. É um grande goleiro, é uma grande contratação, mas chega no Palmeiras sabendo que vai ser reserva do Everton. Só virará titular em caso da saída do Everton para o futebol europeu, ou quando o Everton ir para a seleção, que eu acho que foi o que o Palmeiras quis fazer. Contratar um bom goleiro para ter de reserva quando o Everton estiver na seleção, porque vem sendo convocado com frequência e o Palmeiras precisa de um bom goleiro para manter o nível do seu elenco. O que você acha do Marcelo Lomba? Foi uma boa contratação, Gustavo? E ele pode tirar a posição em algum momento do Everton? Não, acho que não. Todo respeito ao Marcelo Lomba, mas acho que não. Pô, eu acho que foi uma contratação assim, novamente. Puta que pariu. Marcelo Lomba é um grande goleiro, fez história, mas acho que é uma contratação meio talvez desnecessária, assim, né? Por exemplo, o Palmeiras não precisava de um goleiro experiente agora, entendeu? Podia contratar um goleiro mais jovem, fazer o caminho que o Corinthians fez com o Ivan. Mas enfim, talvez seja algo mais simbólico até, né? Tem clubes que dão oportunidades para jogadores mais experientes, faz um contrato ali de produtividade, né? Um ano passa rápido, assim, um contrato de um ano, provavelmente se ele for bem, o Palmeiras vai renovar, né? Por pouco tempo também, eles não vão fazer loucura. É um jogador que já está ali caminhando para o final de sua carreira, mas é um bom jogador, mas na minha opinião não tinha necessidade do Palmeiras buscá-lo no mercado. Já atuou em algumas partidas como titular do Palmeiras, fez boas defesas. Eu acho ele um bom goleiro mesmo, para compor elenco, acho ótimo. Acho que o Jailson era bem mais velho que mais velho. O Jailson tinha 40 anos, se eu não me engano, era 5 anos mais velho. Então o Jailson já está naquela reta final de carreira. Então o Palmeiras preferiu por não renovar com ele e trazer um goleiro um pouco mais jovem que poderá permanecer no Palmeiras por 3, 4 temporadas ali, um bom goleiro, um bom reserva para o Everton, mas eu também acho que não tem muitas possibilidades de tirar a titularidade do Everton, que é um dos principais, se não for o principal goleiro do Brasil. E a terceira contratação do Palmeiras para essa temporada é um atacante que se destacou muito no Botafogo, na Série B, no Campeonato Carioca, que é o atacante Rafael Navarro. Rafael Navarro tem apenas 21 anos. Esse eu achei uma boa contratação do Palmeiras. Atacante jovem, atacante que se destacou. É Série B, mas ele tem que começar, né, em algum lugar. Ele é jovem, formado nas categorias de base do Atlético Goianiense. Depois ele foi para o Botafogo, no Sub-20. Se destacou no Botafogo, foi promovido para a equipe profissional. E no ano passado, no acesso do Botafogo, o título do Botafogo da Série B, ele atuou em 48 partidas, marcou 16 gols e deu 10 assistências. Então ele teve participações diretas em gols na temporada 2022 em 26 gols do Botafogo. Então é um jogador que foi muito, muito importante para o Botafogo, o principal jogador do Botafogo na temporada, no título, né, no acesso, que mais importante até que o título da Série B, o acesso para a Série A. Muita gente duvidou do Botafogo. E ele foi um dos principais jogadores que ajudou o Botafogo no acesso. Chega no Palmeiras como uma promessa, atuou apenas em 2 partidas no Palmeiras, está inscrito no Mundial, pode entrar na final, né? Quem sabe, a gente está gravando isso antes da final, então pode entrar na final, a gente não sabe, não entrou na partida de semi, acho difícil ele entrar na final, mas é um jogador que ele tem muito a desenvolver, tem muito a se destacar no Palmeiras, e acredito que, assim, pensando a longo prazo, foi a melhor contratação do Palmeiras. É um jogador que pode trazer ótimos frutos para o Palmeiras, Gustavo. O que você pensa do Rafael Navarro? Vai dar certo no Verdão? Quando a gente pensa em
contratação, em boas contratações, né? Quando a gente analisa ali o custo-benefício de uma contratação, a gente pensa idade, última temporada, valor, enfim. Rafael Navarro foi sim uma boa contratação, fez uma temporada excelente no Botafogo, né? É novo, assim, começou perdendo um pênalti aí, mas isso foi puro acaso, assim, isso para mim não quer dizer nada do que ele vai ser no Palmeiras. Acho que é isso que eu tenho para falar, assim. Ainda é uma jovem promessa, né? Acho que a gente pode colocar ele assim, porque ele tem 21 anos, né? Não está ali na idade do Mirim, mas ele vem da Série B, então ele ainda não tem a experiência ali, não é um jogador de nome, né, para bater no peito, falar, então vai entrando aos poucos, mas é um jogador promissor. É essa palavra, um jogador promissor aí para o Palmeiras apostar. Penúltima contratação do Palmeiras nessa temporada 2022 foi o volante Jailson. Jailson que se destacou no Grêmio, atuou no Grêmio de 2016 a 2018 e depois ele foi tentar a sorte no futebol europeu. Atuou por 3 temporadas no Fenerbahçe da Turquia e estava no futebol chinês. Atuou no Dalian Pro. Porém, em 2 temporadas ele atuou em apenas 6 partidas no futebol chinês. Em 2 anos, atuar em 6 jogos é muito pouco. Mas ele já chegou, foi titular em algumas partidas do Palmeiras, já atuou em 4 jogos no Verdão. Vem como uma contratação de risco, tanto que o Palmeiras assinou com ele por apenas uma temporada, com um volante de 26 anos, é um volante jovem, mas o Palmeiras ainda está com um pouquinho com o pé atrás, não fez contrato longo, como fez com o Rafael Navarro, como fez com o Atuesta. O Palmeiras preferiu ser um pouquinho mais precavido. Mas o Jailson entrou em algumas partidas e fez até boas partidas pelo Palmeiras. O que a diretoria palmeirense se preocupa é com a sequência de jogos do Jailson, se ele irá aguentar a sequência de jogos no futebol brasileiro. Mas mostrou bom futebol. Vamos ver se dará sequência e espaço no time titular eu acho difícil. Eu acho que ele é um cara ali para compor o elenco também, é um bom reserva e vamos ver. Eu acho que o Jailson para compor elenco é importante. Se ele for um jogador para ser importante, para ser um dos principais jogadores do elenco, aí ele vai ficar devendo. Mas para compor elenco é uma boa peça de reposição e muito parecido com o Will Smith, diga-se de passagem, né? Mas o Jailson é uma boa para o Palmeiras, Gustavo? Como você falou, né? Quando um time ele tem um luxo, né, vamos dizer assim, de poder contratar para compor elenco, porque tem time que não tem esse luxo, né? Tem time que precisa contratar para resolver o problema. Né? Eu não acho que o Palmeiras está contratando para resolver o problema. O Palmeiras está contratando para se reforçar. Então, é estranho ele ter ficado 2 anos na China e ter jogado só 6 partidas. No mínimo estranho, assim. Mas teve o histórico dele no Grêmio, né? É um bom jogador, eu lembro dele no Grêmio, ele fazia boas partidas. Não entrou mal no Palmeiras, cumpriu bem sua função, não comprometeu, né? E é o que você falou, é para compor elenco, contrato curto, é aquele famoso vamos ver o que vai dar. Enfim, Jailson é mais uma contratação aí daquele time que não precisa contratar no desespero, né? Pode contratar para se reforçar, pode testar o jogador, né? Pode ir montando ali times para disputar variadas. É a grande diferença, né, de um time bem estruturado para os outros times que precisam de peças para ontem, né? O Palmeiras tem esse luxo, né? E a última contratação do Palmeiras para a temporada 2022 foi o zagueiro Murilo. Murilo, de 24 anos, acertou com o Palmeiras por 5 temporadas. É um zagueiro que chegou muito bem para mim até o momento. É o jogador que chegou melhor no Palmeiras, chegou se destacando mais na equipe do Palmeiras, e não é à toa, o Palmeiras assinou com ele por 5 temporadas. O zagueiro Murilo é formado nas categorias de base do Cruzeiro, atuou no Cruzeiro até 2019, e de lá migrou para o futebol não, né? Para o futebol russo. Ele atuou na Rússia por 3 temporadas, e agora chegou no Palmeiras. Já atuou em 3 partidas e marcou 1 gol. Ele que estava sendo, para a partida de semifinal do Mundial, ele foi até cotado como um dos titulares, foi mencionado por muitos que ele poderia ser titular, que veio bem no Paulista e poderia ser fazer o trio de zaga aí com o Luan, o Gustavo Gomes e o zagueiro Murilo. O Abel Ferreira não optou por ele, deixou no banco,
mas é um jogador que chegou bem no Palmeiras e eu acho que daqui a algumas partidas ele tomará a posição e será titular na zaga do Palmeiras, Gustavo. O que você acha desse jogador? Foi uma boa contratação do Palmeiras? Começou bem, né? Já tem um contrato maior, ou seja, o Palmeiras espera mais dele, isso é fato, né? Começou bem, começou mostrando um bom trabalho, né? Não acredito que o Abel ia colocar ele, simplesmente porque o Abel não gosta de jogar muita responsabilidade para jogador que está chegando. Ele prefere esperar, prefere colocar os mais experientes, assim. Não é nem experiência de idade, assim, experiência é de convivência com o elenco, de pressão da torcida. Então, não imaginei que ele ia colocar o Murilo como titular no Mundial, mas é o que você falou, ele entrou muito bem, entrou com confiança, né? Mesmo caso do zagueiro, o Bauerman, que chegou no Santos, né? Entrou, fez gol. Então, puta, leva a confiança do cara lá em cima, dá um gás a mais pro cara começar uma temporada. E, bom, tem potencial sim para ser titular do Palmeiras. Né? Tem potencial. Os zagueiros do Palmeiras são muito bons, mas oscilam de vez em quando, né? Então, oportunidade para mostrar o futebol ele vai ter. Fala pessoal, beleza? Seguinte, esse vídeo acabou ficando um pouco mais longo do que o esperado, então nós decidimos dividi-lo em duas partes, tá? Nessa primeira parte a gente fala sobre as contratações de Santos, Corinthians e Palmeiras. E aí você vai falar, ué, o vídeo acabou do nada, cortou do nada. Calma. No vídeo seguinte a gente vai colocar aí o São Paulo, que é a quarta equipe paulista da qual nós falamos, e incluiremos também Atlético Mineiro e Flamengo aí pra gente comentar, analisar as contratações dessas equipes, falar sobre as atuações, né, de quem já estreou com a camisa do novo clube. Então aguarda aí que logo mais, daqui a pouquinho, daqui a alguns dias, a gente vai postar o segundo vídeo. E é isso. Falou, até a próxima.